Olá, seja bem-vindo de volta às aulas da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Nós vamos dar início agora à terceira aula do capítulo 5 sobre a camada de enlace. E o assunto dessa aula são as redes locais, as LANs, principalmente do aspecto do endereçamento. Então vamos nessa. As redes locais, ah, a gente poderia definir as redes locais, né, como um conjunto de dispositivos que estão aí interconectados por enlaces que são fisicamente acessíveis uns aos outros e estão todos eles dentro de uma mesma subrede IP. Nós já estudamos os endereçamentos IPs e nós já entendemos aquela lógica, né, de endereços que estão de todos os dispositivos que estão, né, atrás de um roteador serem endereçados com um prefixo em comum. Quando a gente fala dos endereços IP da versão 4, por exemplo, nós temos números que são de 32 bits. Esse é um endereçamento que é utilizado pela camada de rede para identificar unicamente computadores na internet e também para encontrar as rotas entre esses computadores. Mas no contexto das redes locais, existe um outro endereço que se chama endereço MAC, que é um endereço usado localmente dentro da rede local para transmitir quadros entre as interfaces que estão fisicamente conectadas umas às outras. Ou seja, aqueles dispositivos que fazem parte da mesma subrede no contexto do endereçamento IP. Os endereços MAC são endereços um pouco maiores do que o IPv4, eles são endereços de 48 bits e normalmente eles são representados como seis pares de caracteres de algarismos hexadecimal, onde cada um desses algarismos representa aí um conjunto de 4 bits. Nós temos que destacar que, no contexto de uma rede local, né, seja ela uma rede com cabo ou uma rede sem fio, como essa que está ilustrada aqui, né, a gente está vendo só essa nuvenzinha em azul, né, para representar que esses elementos estão conectados uns aos outros. A gente tem que lembrar que cada interface de rede, de cada um desses dispositivos que estão conectados na rede local, elas devem possuir um único endereço IP e um único endereço MAC. A alocação dos endereços MAC, ela é administrada pela I3E, que é uma organização internacional. Como é que funciona essa alocação de endereço MAC? Ela é atribuída pelo fabricante da placa de rede. Cada fabricante da placa de rede possui um conjunto lá com uma quantidade grande de endereços MAC que ele pode utilizar e ele vai atribuir um endereço único para cada um desses dispositivos. A gente pode fazer uma analogia aqui, pensando que os endereços MAC, eles são como se fossem o CPF das pessoas. É um endereço único que o governo atribui às pessoas para garantir que ninguém tenha para garantir que ninguém tenha, né, um CPF atrelado a duas pessoas, né? E não importa onde você esteja no país, o seu CPF não vai mudar. Já o endereço P, ele é um endereço que tem uma referência com a localização geográfica, é como se fosse um endereço residencial. Quando você muda de uma cidade para outra, o seu endereço troca. Por quê? Porque o endereço IP ele vai ser utilizado para encontrar as rotas na internet. E quando você sai de um lugar e muda para o outro, o seu endereço tem que trocar para que justamente os caminhos te levem até o seu novo destino na internet. O bom do endereçamento MAC único, né, é que ele permite essa portabilidade. O equipamento pode se mover de uma rede para outra sem que ele tenha que trocar o endereço MAC. O endereço IP, por outro lado, toda vez que a gente troca de rede, a gente troca o endereço IP, de acordo com o endereço, né, da nossa rede para onde a gente está. Ok. Bom, se todo dispositivo nós temos dois endereços distintos, o endereço IP e o endereço MAC, como é que nós vamos fazer então para saber qual é a associação de um com o outro? Como determinar o endereço MAC de uma interface de rede a partir de seu endereço IP? Para que isso seja possível, é utilizado uma tabela ARP. A tabela ARP, ela é uma tabela que pertence a cada um dos dispositivos e dentro dela a gente encontra um mapeamento entre endereços IPs e endereços MACs. Esses mapeamentos, assim como nós já vimos, né, na camada de rede IP, possuem um campo específico que se chama TTL, Time to Live, que é um tempo de vida desse mapeamento,
após o qual esse mapeamento vai ser esquecido pelo dispositivo. Essa necessidade desses tempos de vida se dá pelo fato de que os dispositivos podem chegar ou sair das redes. E aí, quando um dispositivo sai da rede, não faz mais sentido ficar com aquele mapeamento indeterminadamente. Então, depois de um tempo lá sem uso desse mapeamento, o mapeamento vai expirar automaticamente. Bom, agora que a gente sabe da existência da tabela API, a gente vai ver como que essa tabela é utilizada na prática nas redes locais. Então, nosso exemplo é um dispositivo A, que é nosso computador aí da esquerda, querendo enviar um datagrama para um dispositivo B, que é o nosso computador da direita. Veja, tanto A, B, C e D estão conectados na mesma rede local. Quando que a gente vai fazer uma transmissão de um pacote, né, de um quadro numa rede local, o endereço que vai ser utilizado é o endereço MAC, que é o endereço que a camada de enlace utiliza para encontrar os dispositivos dentro de uma rede local. Mas como é que vai ser feito, né, para o computador A enviar um pacote para o computador B, sendo que ele não conhece na sua tabela qual é o endereço MAC do computador B? Então ele tem que descobrir qual é esse endereço. E isso é feito através de um protocolo que se chama API para resolução desse endereço. O primeiro passo é o computador A enviar uma mensagem de maneira difusa, né, para todos os outros computadores na rede, perguntando o seguinte: qual é o endereço MAC para o computador que tem o IP do final ali, número ponto 14, que é justamente o IP do computador B, né? Então, esse computador, o computador A, que quer saber qual é o endereço MAC do computador B, ele vai pegar o endereço IP do computador B e vai mandar essa mensagem para todo mundo na rede perguntando qual é o endereço MAC do computador que tem este IP. E aí, o computador B, que é o dono daquele IP, vai ser o computador que vai responder. Ele vai responder para o computador A, informando: olha, meu IP é esse daqui mesmo, e o MAC que você está procurando é esse daqui, esse é o meu endereço. Quando o computador A receber esse endereço de volta, o que ele vai fazer? Ele vai inserir essa informação na sua tabela. E aí, a partir daí, quando ele quer enviar uma mensagem para o computador B, ele já vai ter ali a informação do endereço MAC do computador B para ele fazer o envio. Vamos ver agora um exemplo de quando a gente vai fazer o envio de datagrama de um computador A para outro computador B, mas esses computadores estão em redes IPs distintas, porque existe ali no meio dentre eles um roteador. Então, nós vamos dar uma olhada aqui nessa animação com um foco muito importante na relação dos endereços IPs, que são endereços da camada de rede, e os endereços MAC, que são endereços da camada de enlace. Todas as conexões de redes de todos esses dispositivos possuem um endereço IP e um endereço MAC. Nos dispositivos da esquerda, incluindo a conexão da esquerda do roteador, nós vemos que todos os endereços IPs começam com 111, 111, 111. E eles se diferem lá no último dígito. O roteador é o 110, o computador A é o 111 e o outro computador é o 112. Os endereços MAC desses computadores não têm relação com a rede. Veja, são números aleatórios entre todos eles. Já do lado da direita do roteador, incluindo a conexão desse roteador com a rede da direita, nós temos aí três interfaces de rede, todas elas com endereço IP começando em 222, 222, 222. O roteador tem a sua interface com final 220, o computador B com final 222 e o outro computador com final 221. E os endereços MAC são números aleatórios para esses computadores também. Então, para que a gente possa fazer a transmissão, né, o computador A enviar uma mensagem para o computador B, a gente tem que assumir que o computador A conhece o endereço IP do computador B. Se ele não conhece esse endereço IP, a única maneira dele fazer essa descoberta seria utilizar o protocolo DNS, que nós já vimos lá na camada de aplicação, aonde a partir de um nome a gente descobre o endereço IP de algum computador na internet.
Além disso, a gente precisa que esse computador A conheça o endereço IP do roteador R do lado da rede dele, ou seja, aquele endereço ali que tem o final .110. Como que o computador A vai descobrir qual é esse endereço do roteador R? A gente diz que o R é o gateway, porque é o roteador de saída da rede da esquerda para que o pacote consiga chegar até o seu destino. Quando o computador A recebe um endereço IP na rede via o protocolo DHCP, que é um protocolo que nós já falamos sobre ele no capítulo da camada de rede, uma das informações que ele recebe de volta é qual é o endereço IP do gateway de saída. E por fim, como o computador A conhece o endereço MAC do roteador R, né, do gateway de saída? Através do protocolo ARP que nós acabamos de ver. Então, uma vez que o A conhece o endereço IP de B, o endereço IP do roteador R e o endereço MAC do roteador R, o que vai acontecer aqui é o seguinte: o computador A que quer enviar uma mensagem para o computador B vai receber ali na camada de rede, na camada IP, vai criar um datagrama com o endereço IP de origem, o seu endereço 111.111.111.111 e o endereço de destino 222, 222, 222, 222, que é o endereço, né, de origem de A e o endereço IP de destino de B. Esse datagrama vai descer para a camada de enlace, onde vai ser adicionado nele o cabeçalho de enlace. E nesse cabeçalho de enlace vão ser inseridos o MAC da origem, que é o endereço do computador A, que começa com 74, e o MAC do destino, que é o endereço, nesse momento, não é o endereço MAC lá do computador B. É o endereço MAC do roteador, do gateway, para onde a gente tem que enviar esse pacote dentro da rede local, que é o endereço que começa com S6. Esse pacote vai ser transmitido e ele vai chegar lá no roteador. Quando ele chega lá no roteador, o roteador extrai a- o cabeçalho da camada de enlace, né, e vai encontrar o cabeçalho da camada de rede. Aí ele está vendo ali, olha, pacote veio do 111 com destino ao 222. E aí ele vai aplicar roteamento entre redes. Ele vai ver, este pacote eu tenho que passar para essa rede da direita aqui. A partir disso, o que que ele vai fazer? Ele vai encapsular novamente este pacote IP, esse datagrama IP, dentro de um quadro que vai ter como MAC de origem o endereço desse roteador R do lado da direita, para onde ele vai transmitir. Então, veja, é o número que começa com 1A. E como MAC de destino, o MAC do computador B, que é o 49, porque ele sabe que o computador B está naquela rede, que ele sabe que ele está naquela rede por conta do endereço IP. Então, esse pacote vai ser transmitido, vai chegar lá no computador B, vai ser removido o cabeçalho de enlace e esse pacote vai subir para o cabeçalho para a camada de rede. E aí o computador B vai poder processar essa mensagem. Se ele quiser enviar uma mensagem de volta, o caminho vai ser, né, o caminho reverso. Do B vai para o roteador R, do roteador R vai para o roteador A, para o dispositivo A. Com isso, então, nós finalizamos aqui nessa aula sobre redes locais. A gente deu um enfoque interessante na parte de endereçamentos. A gente tem que lembrar, né, que os endereçamentos de origem e de destino nos pacotes, eles têm uma semelhança entre as camadas de IP e a camada de enlace, mas é importante destacar que o IP é um endereçamento global, geográfico na internet, enquanto os endereçamentos MAC são endereçamentos locais. E o endereçamento MAC ele é substituído nos quadros a cada enlace pelo qual o pacote é transmitido. Enquanto que o endereçamento IP não é substituído, porque ele é preenchido com o endereço IP da origem e do destino, que são os elementos que estão na borda da rede. A gente finaliza então essa aula e na próxima aula nós vamos falar sobre as redes Ethernet.